O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Representação da Mulher em Letras de Músicas. Participam Flávia Suassuna, escritora e professora de literatura. Joana Flor, cantora e compositora. Bem, aqui no intervalo a pergunta era: Amélia existiu de verdade ou foi apenas um modelo, né, como Flávia tinha colocado lá no bloco anterior? E aí vamos fechar essa questão da Amélia para a gente passar para outra música. Eu acho que é uma idealização, né? Você imagine como é prático você ter uma mulher que não lhe questiona, não é? Que não diz nada, que se conforma com tudo. Porque nós não somos assim, né? Na verdade, nós somos muito reclamentas, não é? Nós somos muito requisitoras. Quando você fala uma idealização do homem daquela época, ou isso está na cabeça do homem presente ainda? Na cabeça do homem. Até hoje? Sim, ele idealiza essa mulher ainda? Eu acredito que sim. Não pode generalizar também, né? E aí tem um homem aqui nessa roda que contraria essa posição de vocês. Não, mas eu acredito que ainda existe. Eu acho que é uma questão até de educação. Eu acho que ainda tem muito homem que vem com aquela... A mãe que tinha esse comportamento, então ele espera na mulher, nem que seja um pouquinho. Eu acho que essa busca dessa Amélia sempre existe. Lá no fundinho existe, assim, do cuidado que essa Amélia... Pelo menos é o que Mário Lago fala ali, né? Desse cuidado que ela tinha, dessa coisa de não dar preocupação. Ela dá trabalho, né? Que Amélia é maravilhosa. Vamos ver outra letra de música, a música Pequena Raimunda, da banda do grupo Raimundos, né? O grupo ficou muito conhecido com outras músicas, inclusive com aquela Mulher de Fases, né? Sim. Mas essa que a gente traz é outra, Pequena Raimunda. Feia de cara, mas é boa de bunda. Olhe só, é a pequena Raimunda. Se ela está indo, até que dá para enganar. Se ela está vindo, não é bom nem olhar. Ela de 4 fica maravilhosa. Na 3x4 é horrorosa. Chit, pequena Raimunda. Bunda de sonho, a cara é um pesadelo. Bom, aqui a gente está trazendo... Essa está horrível. Ela está horrível porque tem uma questão que eu particularmente detesto, que é quando a gente é considerada uma metonímia. Em vez de falar do todo da gente, fala de partes, né? A perna, a bunda, né? O rosto bonito, entendeu? Eu detesto isso, né? E, na verdade, a gente não é uma metonímia, né? A gente é um todo, indivisível. A gente não é um pedaço de carne no frigorífico que fica, não é? Um pedaço aqui, outro pedaço ali, outro pedaço aqui, pelo amor de Deus, né? Então, eu acho muito ruim esse trabalho aí com essa linguagem, né? Porque eu acho que diminui muito a gente, né? Além da falta de poesia também. Né? Além de tudo, né? Porque poesia seria um tratamento especial com a linguagem, né? Eu gosto muito de uma frase de Sartre, que ele diz assim: um poeta, não é? E aí eu poderia dizer do músico também, né? Que é uma espécie de poesia. A letra de música é um gênero diferente da poesia, mas são gêneros muito parecidos, né? Eles só são feitos com intenções diferentes e são usufruídos com intenções diferentes. Mas a linguagem deveria ser muito conotativa, né? Sartre diz assim: um poeta não é uma pessoa que diz certas coisas. É uma pessoa que diz certas coisas de certo modo. Então, há todo um trabalho na linguagem que precisa ser colocado, não é? Então, eu acho que nós temos um problema hoje, que é o empoderamento, o enfraquecimento da linguagem, que é decorrente do enfraquecimento dos sujeitos. Então, eu estou muito preocupada com isso, né? E isso passa pelo enfraquecimento, eu acho, da matéria de literatura na escola, né? Que seria... o que seria estudar literatura? Você estudar a linguagem e as suas virtualidades, né? E as suas potencialidades. Essa segunda música, por exemplo, ela é de uma pobreza horrível, nesse sentido de você aproveitar todas as potencialidades da linguagem para criar... para fazer reflexões, para fazer diversões, não é? Com a língua. Joana. Pois é, Raimundos, né, a gente está fazendo um passeio aí, né, no tempo. A gente saiu da Amélia, que vem justamente naquele período dos anos 40 e tal, e aí a gente chega agora no Raimundos, que é nos anos 90, né, e você vê como já vai se assimilando ao que a gente está consumindo hoje, né? Então, assim, é uma música que
pobre demais, mas aí também é muito séria, né? Porque aí você vê que nessa época as pessoas consumiam. Eu fui da época que ia ver show de Raimundos e tal, e a gente ficava impressionado já com essa capacidade e que nada era comentado, né? Nessa época, nos anos 90, a gente consumia isso e nada se falava, não existia ainda esse questionamento sobre isso. Não existia nem a ferramenta, porque a gente hoje está discutindo tem a muito ferramenta pelas nas redes sociais, né? exatamente. Então, assim, mas a gente fala assim, show mesmo, sabe? Eu acho que muita gente que hoje em dia está no movimento feminista, muita gente que faz parte hoje desse movimento, fazia também parte desse movimento na época, de curtir, de ir e tal. E, assim, era uma coisa que às vezes passava muito despercebida. Então, você vê como já deu uma mudança. Né? A gente vinha de uma época que a música, ela falava da mulher submissa e tal, e depois a gente começa a ter um escracho na mulher, porque nessa mesma época a gente tem Gabriel Pensador, por exemplo, falando loura burra e trazendo a mulher fútil, né? A questão da mulher fútil dessa mesma maneira que os Raimundos colocaram, assim, que era uma mulher completa, escrachou a mulher completamente. É que a gente selecionou também, daqui a pouquinho a gente vai dar uma fala, então, já. Vai falar um pouquinho sobre o Gabriel Pensador, né? Aqui não vai escapar quase ninguém. Agora tem aqueles que não escapam, mas assim também serão exaltados ou exaltadas, como é o caso de Rita Lee, quando ela canta Pagu, né? E que tem um trecho da letra que fala: porque nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone, sou mais macho que muito homem. E aí, é uma resposta a esse tipo de música? Flávia. Engraçado, né? Ela falou exatamente a mesma parte que eu, né? Eu acho que né? É quando a gente pega o outro lado da questão, né? Como é que eu me sinto, aí eu posso falar, né? A mulher, o eu poético feminino, né? Pode falar como ela se sente na hora que é tratada desse jeito, né? É uma coisa bem importante, porque é como se a gente desse voz ao outro lado. É uma novidade, né? É uma novidade. E é uma coisa positiva, na minha opinião, né? Porque você dá à vítima, digamos assim, a possibilidade de retrucar e de se colocar, né? Joana, você tem um trabalho onde você procura também dar respostas a muitas dessas músicas que denigrem, né, que colocam lá no chão a imagem da mulher. Eu poderia falar um pouco sobre esse seu trabalho? O meu trabalho, eu busco justamente trazer, foi ótimo essa colocação, uma resposta. É uma resposta e eu acho que assim, eu tento trazer de uma maneira muito simples também, para que eu percebo muito que as pessoas buscam muita simplicidade, assim, elas querem colocar o que elas sentem. Então, a gente tem uma infinidade de músicas hoje em dia que justamente é o oposto, né? A música que bota a mulher lá embaixo e tal, não sei o quê, mas que elas acabam cantando. Eu vou ficar louca e vou até o chão e tal e tal. Ela quer gritar, que ela quer ficar louca porque é a maneira que ela encontrou, é a música que ela encontrou para poder dizer que ela está querendo sair daquela situação, de certa forma e tal. Ela está louca, ela está dentro de uma situação opressora e ela quer beber, ela quer sair com as amigas e tal, então acaba que consome esse tipo de música, que é o contrário. E aí, assim, eu lancei recentemente o meu single, que se chama Deixa Ela, onde eu trago justamente essa questão da mulher querendo ser livre, sabe? Essa questão da libertação, essa questão da força mesmo da mulher, de dizer assim, olha, me deixa em paz, eu sou o que eu sou, e eu faço o que eu bem quiser. Pode fazer uma capelazinha pra gente? Claro. Se ela anda na rua, vestida ou nua, não vem com cantada, batizada de vadia. Ela é mulher, ouve aí, mané. Ela é linda, ela é livre e faz o que quiser. Deixa ela em paz, deixa ela em paz. Ela é o que quer, ela faz se quiser. Deixa ela em paz, deixa ela ser. E aí vai, assim, essa resposta simples mesmo, sabe? Eu busquei essa linguagem para poder que as mulheres... E assim, eu encontrei, foi tão emocionante, eu fiz o bloco Nem Com Uma Flor, eu fiz o show lá na Praça do Arsenal, e aí eu tinha um público lindo de mulheres, e elas começaram a cantar e gritavam, e depois chegaram para mim, olha, obrigada, porque eu queria cantar isso, eu queria dizer que eu queria que me deixasse em paz, eu quero andar nas ruas livre, eu quero ser feliz, como eu sou, sem um batom,
sem ser julgada por um batom ou pela roupa que eu uso. E eu quero ter essa liberdade. E aí, para mim, foi super bacana, assim, ter essa resposta. Eu estou lançando agora o clipe, e o clipe eu trago mulheres que eu conheci nas ruas do Recife. Eu fui nas ruas e as mulheres participaram desse clipe. Eu fiz uma espécie de clipe manifesto, assim. Flávia, isso mostra um pouco do empoderamento feminino, né? A demarcação também de território. Dizer, eu estou aqui, eu estou atenta, né? Eu quero o meu lugar, não é? Eu quero o lugar de vocês. Eu quero o meu lugar, que é junto do lugar de vocês, né? E aí eu queria até fazer um link, eu te deixo falar daqui a pouquinho, com a música 1º de Julho, do Renato Russo, que ele fez e passou para Cássia Eller, que tinha uma posição também muito forte na defesa dos direitos femininos, né? E a música diz: sou fera, sou bicho, sou anjo e sou mulher. Sou minha mãe, minha filha, minha irmã, minha menina, mas sou minha, só minha e não de quem quiser. Pode falar. É sobre a palavra poder, que eu acho uma palavra muito perigosa. A gente diz às vezes, né? A gente diz assim, o poder revela as pessoas, o poder muda as pessoas, né? Então, eu acho esse movimento do empoderamento feminino muito importante, mas eu acho que nós mulheres precisamos pensar sobre ele. Porque o empoderamento traz muita responsabilidade e traz uma liberdade que é sempre relativa, quando é relativa aos seres humanos. Eu não posso ter uma liberdade absoluta porque eu vivo com você numa sociedade. Então, eu não posso matá-lo, eu não posso agredi-lo. Então, a minha liberdade não é total nunca. E a outra coisa que eu acho que a gente precisava prestar muita atenção, né, é que os homens talvez sejam até parte dos nossos problemas. E se são parte dos nossos problemas, são parte das soluções desses problemas. Então, essa história de ficar na frente do homem, não é? Eu queria que eles ficassem ao meu lado, nem queria que ficassem atrás, nem queria que ficassem na frente. Eu queria que eles ficassem ao meu lado, não é? E a gente lutasse pelas lutas sociais, pelas inserções econômicas, pelo melhoramento, né? Nós temos uma sociedade ainda com muitas desigualdades. E eu acho que a discussão de gênero, ela passa por essas desigualdades, não é? Mas os homens também são vítimas das desigualdades, não é? Os homens também são vítimas da violência, entende? Então, eu acho que a gente precisava dar mais as mãos. É um poema de Drummond que eu acho lindo, né? Vamos de mãos dadas. A gente não está acertando a fazer isso, não é? Por exemplo, eu tive recentemente uma pessoa dizia assim, eu disse assim, a gente precisava ir de mão dada com os homens. E uma aluna respondeu assim, mas aí a gente perderia o protagonismo da luta. Aí eu disse, minha filha, a luta não é essa. Eu poderia até me posicionar, mas a gente vai ter que chamar aqui um intervalo, então na volta a gente continua essa nossa conversa.